X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Temos aí Orlando Câmara hoje, terça-feira, você já sabe. Tem Orlando Câmara aqui, nosso parceiro, sempre trazendo informação, análise e reflexão sobre cidade, cultura, sociedade, sobre Manaus, sobre Amazonas, sobre a região, sobre o país. E a gente faz aquela pergunta de sempre. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá, Rafael. Olá, Jenny. Sabor de hoje é sabor de eleições, democracia e pacto social. Muita coisa junta, né? Até complicado, mas é preciso falar sobre isso. As eleições, a democracia do processo de escolha de um novo prefeito e novos vereadores e o pacto social que deve ser traçado por uma cidade melhor e mais justa, mais equânime. A gente está vivendo um período pré-eleitoral já. As eleições de 2024 são por uma nova gestão de 4 anos de prefeito de Manaus, de prefeitos de todas as cidades do Brasil e também de vereadores. E me parece que o processo eleitoral no Brasil, de alguma forma, eu não vou falar do resto do mundo porque eu não vivo esse processo no resto do mundo, eu vivo ele no Brasil, em Manaus especificamente, na capital do Amazonas. Ele é necessário, mas ele tem nuances, às vezes, muito cruéis. Como, por exemplo, uma certa pasteurização, se é que eu posso usar esse termo, dos temas que importam à população. Vou dar aqui um caso. No sábado à noite, eu passeava pelo centro, onde eu moro, inclusive, e havia 2 barracas de ambulante na mesma esquina, que era a esquina oposta ao Teatro Amazonas, pela Eduardo Ribeiro. E assim, não eram barracas de ambulante padronizadas, não eram barracas atraentes, os vendedores não se trajavam de maneira correta no aspecto da manipulação dos alimentos, não, eram barracas improvisadas, uma delas inclusive ocupava toda a calçada. E se estivesse ocupada por pessoas comprando, ela interromperia por completo o ir e vir de pessoas, na esquina da Eduardo Ribeiro com a 10 de julho. E a gente que frequenta o centro, que anda pelo centro, tem visto que, infelizmente, a venda ambulante irregular e prejudicial à cidade, sim, prejudicial, tem aumentado de forma muito expressiva. Mas aí é aquela história. Deixa o cara fazer isso, que é melhor fazer isso do que roubar. Infelizmente, grande parte de candidatos, seja lá o que for, adotam esse discurso e reduzem uma política pública de assistência e promoção social ao deixa fazer, senão é pior. Idem, por exemplo, para as obras que acontecem na cidade. Sejam elas no centro, no Vieira Alves, no São José Operário, no Conjunto Castanheira. Nós vivemos um desmando no aspecto da fiscalização das obras, que as pessoas elas arreiam a areia, o cimento, seja lá o que for, que pode ficar ao relento, no meio da rua. E lá fica. Não importa se aquilo está interrompendo o ir e vir de alguém, se aquilo enfeia a cidade, se está derramando no meio da rua, se está causando sujeira, se vai tapar o bueiro, porque ninguém fiscaliza. Mas Orlando, cala a boca, cara. Fiscalizar a obra às vésperas de eleição tira voto. Ou então falar mal disso tira voto. E por aí são uma série de questões importantíssimas para a cidade que vão sendo relegadas aos poucos a um segundo plano porque não se pode falar, porque vira um assunto proibitivo, porque tira voto. E eu repito, isso não é privilégio de nenhum candidato. Quase todos eles adotam essa prática que é muito ruim, porque no fim das contas, as questões que verdadeiramente têm que vir ao debate, elas não vêm. Elas morrem nessa conveniência do eu quero o voto do fulano. Mais uma questão é a questão dos aplicativos de transporte de passageiros por moto. Nós temos, segundo um dado apurado pelo Sistema Público de Saúde e pelo Detran, em 8 meses de 2023, quase 20% a mais de mortes por acidente de trânsito com moto do que em 2022. Esse dado é um dado muito expressivo. Numericamente falando, ele é um absurdo. E é lógico, é óbvio que essas mortes elas aumentaram porque os aplicativos chegaram, começaram a operar e não há regulação. Orlando, cala a boca, Orlando. Vai mexer com o motoqueiro, vai tirar voto. É por aí que funciona. E aí os candidatos, eles são bastante simplórios, para não dizer medíocres e mesquinhos, ao reduzir o que é o pacto social a isso. A deixa como está, para ninguém ficar aborrecido. Mas o cidadão comum, que é a maioria,
ele está sim aborrecido. Ele se incomoda. Ele se incomoda, por exemplo, com a violência do centro. E cá entre nós, se o narcotráfico tem crescido, tem alguém que favorece esse crescimento. Ou pela ação ou pela omissão. Falta a repressão. De alguma forma, se os acidentes de trânsito por veículo de 2 rodas tem crescido, não adianta esse discurso falacioso de vamos fazer cursos de qualificação. Não. É preciso que haja, muitas vezes, fiscalização. É preciso que haja, inclusive, a segurança da pessoa que vai ser transportada, que não tem ninguém pensando nisso. É importante que haja, por exemplo, como há para os taxistas, atestado de bons antecedentes, ficha corrida. Porque quem é aquela pessoa que está transportando? Não, ele só responde por 30 homicídios e 40 estupros. Essa pessoa não pode ser autorizada, sofrendo inquérito dessa monta, a transportar ninguém, nem por aplicativo de carro, nem por aplicativo de moto. A gente tem visto, sim, muita denúncia de aplicativos de casos de violências contra a mulher e, inclusive, violência sexual, que é a principal acusação. Mas a gente, infelizmente, aqui no Brasil e em Manaus, não consegue fazer essa equação entre eleição, democracia e pacto social, e tudo se resume a cala a boca, deixa acontecer, depois a gente pensa. E muitas vezes as pessoas que falam isso, elas sabem do problema e talvez elas tenham até propostas de solução interessantes. Mas isso vai para um morredouro da mediocridade. Rafael Diene, acho que a gente precisa, inclusive, vou sugerir aqui a vocês uma pauta sobre o que o manauara quer da próxima eleição. Dar voz ao cidadão manauara para que ele se expresse. Porque existem muitas questões na cidade que serão caladas nesse morredouro da mediocridade porque tiram o voto. Bem, era isso. Para vocês, uma excelente semana. Que a gente possa ter consciência cidadã e atitudes com equilíbrio. Bom dia. Olha, toda vez que o Orlando vem com esses temas, eu sempre assino embaixo. Vou ficar até repetitivo, né? Mas é um fato. Olha só o que diz o Orlando aqui, né? É uma crítica a esse sistema todo que acaba se tornando viciado em gerar voto e não em resolver os problemas da cidade. A gente tem rolando, nesse momento, em Parintins, Jenny, por exemplo, muitas invasões. Inclusive, eu vi notícias muito tristes outro dia de castanheiras que são de décadas e décadas sendo derrubadas, sendo colocadas abaixo por causa de invasão. E aí o que a gente vê acontecer é que daqui a algum tempo essas invasões elas vão ser regularizadas. Por quê? Porque dá voto. Tem bastante gente ali, então o político que chega lá e consegue regularizar a situação, ele ganha voto. Rafael, mas todo mundo tem direito à moradia, direito à terra, eu concordo. Mas dessa maneira, desse jeitinho aí, e aí entra aquela outra situação, que é a máfia das invasões, né? A máfia das invasões, perdão. Que é a questão de gente que tem terra, que tem as coisas, mas invade ali para depois lotear e vender. A gente sabe que isso acontece. Isso não é uma novidade. É de muitos e muitos anos. Manaus cresceu assim, por exemplo. Expandiu dessa maneira. E aí entra aquela situação do por um paga todos. Tem gente que precisa? Tem, é claro. Tem a senhorinha ali, humilde, que precisa da sua casa, que não tem onde viver. Mas, ao mesmo tempo, tem gente fazendo esse tipo de pilantragem. E aí é aquela coisa do por um paga todos, né? A imagem que fica é essa, de máfia da invasão. Isso que o Orlando falou é uma coisa muito séria. De você protelar, deixar para lá os problemas da cidade, os problemas da comunidade por causa de voto. E a gente sabe que isso acontece demais, né? É a política do pão e circo. É muito complicado. Mas tá aí o Orlando aqui, tá aqui a Band News Difusora FM para trazer essas informações, para trazer esses detalhes aqui, que infelizmente fazem parte do nosso cotidiano e que a gente não pode normalizar, mas infelizmente tem muita gente normalizando. E a política vira isso, vira uma época para ganhar dinheiro quando não deveria. Época de eleição é para a gente refletir, para a gente pensar em quem a gente vai colocar ali para comandar o nosso futuro. É preciso analisar bastante.